né? Edson, no outro podcast o Matheus falou, e você falou também do Parkinson Plus, né? Que são doenças, são síndromes parkinsonianas que não são o Parkinson. É importante, você vai começar, o Kleber complementa e depois o Kleber passa para o tratamento cirúrgico. É importante fazer esse diagnóstico diferencial entre Parkinson e Parkinson Plus, ou seja, outras doenças que apresentam a síndrome parkinsoniana? Essa diferenciação é fundamental para que o resultado do tratamento cirúrgico seja apropriado. A diferenciação entre doença de Parkinson idiopática e síndromes parkinsonianas atípicas ou Parkinson Plus, né? Plus de mais significa outros sintomas, mais sintomas fora da doença de Parkinson, fora dos sintomas da doença de Parkinson. Por isso que existe o termo Parkinson Plus. Seria o parkinsonismo, que são os sintomas em que nós temos na doença de Parkinson, e plus significa mais outros sintomas que não acontecem na doença de Parkinson. Então, essa diferenciação é fundamental, até que os pré-requisitos para a cirurgia de Parkinson, eles são muito bem determinados para que o resultado seja bom. Então, ao avaliarmos um paciente e ao percebermos que o paciente é um potencial candidato à cirurgia, nós passamos a estruturar no nosso raciocínio clínico os pré-requisitos para a cirurgia. E quais são os pré-requisitos? Vocês vão perceber que os pré-requisitos nada mais são do que itens para reforçar a possibilidade de Parkinson e a afastar a possibilidade de Parkinson Plus ou parkinsonismo atípico. Então, os principais pré-requisitos são: primeiro pré-requisito fundamental é o paciente ter doença de Parkinson idiopática. Esse é o primeiro pré-requisito, ou seja, para que nós possamos operar um paciente, nós precisamos ter certeza que o paciente tem doença de Parkinson. Ou nós precisamos reduzir a probabilidade de o paciente apresentar parkinsonismo plus ou Parkinson atípico, ou outras doenças que não sejam doença de Parkinson idiopática. Tá? Então, isso é importante por quê? Porque a síndrome parkinsoniana atípica, as outras doenças que simulam Parkinson, têm resultado cirúrgico ruim. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, paralisia supranuclear progressiva, uma outra doença que é a degeneração córtico-basal, respondem mal à cirurgia. Assim como respondem mal à terapia por levodopa. Então, o pré-requisito é selecionar pacientes que respondem bem à levodopa, né? Esse é um dos princípios para a cirurgia, porque a cirurgia vai fazer, entre aspas, como se fosse o papel da levodopa. Então, nós temos que diferenciar bem se o paciente tem doença de Parkinson ou se tem atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, ou seja, Parkinson atípico, porque se o paciente tiver possibilidade de ter Parkinson atípico, nós não indicamos a cirurgia. O paciente já não passa no pré-requisito. O segundo pré-requisito importante seria ter diagnóstico de doença de Parkinson por pelo menos 4 anos. E por que isso? Porque nesses 4 anos nós damos oportunidade do paciente evoluir e damos oportunidade para o aparecimento de sintomas do Parkinson Plus. Muitas vezes o paciente fala, mas vai esperar 4 anos para operar. Não é assim, né? 4 anos, nós esperamos 4 anos, tem os aspectos positivos. Os aspectos positivos são, os primeiros 4 anos da doença, geralmente o paciente tem um Parkinson leve ou moderado e realmente não há indicação de cirurgia. Então, esperar 4 anos é bom, porque esperar 4 anos, nós estamos esperando aquela fase em que o paciente está leve a moderado e responde bem a medicamento
E, portanto, não há necessidade de cirurgia. Não há necessidade de nós invadirmos o paciente, dar risco cirúrgico ao paciente, sendo que o paciente controla bem com medicamento e exercício físico. Ou seja, nos primeiros 4 anos, geralmente, não há necessidade. E é uma oportunidade para nós observarmos o paciente, tratarmos clinicamente e, se o paciente tiver atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal, paralisia supranuclear progressiva, ou seja, se o paciente tiver outras doenças, 4 anos é uma oportunidade para que novos sintomas apareçam para poder reforçar ou descartar a possibilidade de cirurgia. Tá? E o terceiro pré-requisito também é para nós sabermos se é doença de Parkinson ou não. Porque nós sabemos que a doença de Parkinson idiopática ou a doença de Parkinson típica, ela responde à levodopa. Então, o terceiro pré-requisito é para nós sabermos se o paciente responde à levodopa ou não e se responde adequadamente à levodopa. Porque às vezes a família fala: doutor, eu dou levodopa, mas eu não percebo nada. Aí que nós vamos... é para confiar 100% no que a família fala? Não. Nós temos que mostrar para a família que ele melhora com a levodopa. E como nós fazemos isso? Nós fazemos o teste para resposta à levodopa. E como é feito esse teste? Nós pedimos para o paciente, paramos o medicamento por pelo menos 12 horas, ou seja, o paciente está livre de levodopa. Aí nós fazemos um exame neurológico, direcionado para a doença de Parkinson, exame neurológico direcionado chamado UPDRS. UPDRS. Esse exame neurológico chamado UPDRS é um exame neurológico quantificado. Nós conseguimos, através desse exame neurológico, quantificar e pontuar de 0 a 100 qual que é a nota do paciente em termos de desempenho do paciente quanto a sintomas de doença de Parkinson. Aí, o que nós fazemos? Nós damos um teste de sobrecarga de levodopa para o paciente. Nós damos grande quantidade de levodopa para o paciente. Geralmente, 1,5 vezes a dose habitual que nós damos. Ou seja, nós fazemos a sobrecarga de levodopa. E o paciente toma levodopa, geralmente levodopa dispersível, que é uma modalidade de levodopa. O paciente toma levodopa e nós ficamos aguardando a levodopa funcionar. Geralmente, a levodopa começa a funcionar melhor meia hora, 40 minutos, 50 minutos depois, dependendo do paciente. Quando nós percebemos que a levodopa está funcionando e está próximo ao pico de ação dela, nós fazemos novamente esse exame neurológico quantificado. Ou seja, nós quantificamos o desempenho motor do paciente. Aí, por exemplo, o paciente melhorou. Aí nós graduamos. Nossa, melhorou 50%, respondeu bem. Nossa, melhorou só 20%. E quando que nós consideramos o paciente para operar? Quando essa melhora é de pelo menos 35%. Esse é um outro critério. Quando o paciente... Nós damos uma sobrecarga de levodopa e o paciente melhora no exame neurológico, melhora pelo menos 35%. Aí é um outro pré-requisito a ser alcançado para que nós possamos operar o paciente. Bom, tem um quarto pré-requisito que nós precisamos levar em consideração. O quarto pré-requisito, até agora, os 3 itens que eu falei, até agora é para nós sabermos se o paciente tem doença de Parkinson típica. Ou seja, se pode ser outra doença fora Parkinson, se pode ser alguma outra doença que simula Parkinson, e se o paciente responde bem à medicação, porque as outras doenças não respondem bem ao medicamento. E esse quarto item é para nós sabermos se o paciente tem demência ou alguma doença psiquiátrica grave, incontrolado. Por exemplo, esquizofrenia,
Nós não vamos operar, colocar um DBS num paciente esquizofrênico descompensado, por exemplo, ou um paciente com uma depressão descompensada, né? Então, se o paciente tem demência ou não, e por que isso? Porque quando o paciente tem demência, a maioria das vezes a família fica esperando que a cirurgia melhore a demência. Então tem uma incongruência entre expectativa da família e o que realmente a cirurgia pode oferecer. Então, para a família, se o paciente tem demência e o paciente continua esquecendo a chave, não sabe onde colocou a chave, vai para a padaria, ao invés de comprar pão, volta com carne, né? Se perde indo para a padaria, se perde dentro da própria casa. O que a família quer, na verdade? Que a pessoa não se perca dentro da casa, que a pessoa consiga voltar a trabalhar, que a pessoa consiga ir para a padaria e não se perca no caminho, que a pessoa, ao invés de na padaria, ao invés de voltar com carne, de voltar com pão, conforme o combinado, né? E acaba tendo uma incongruência de expectativa da família com a cirurgia, porque demência é um sintoma que nós não conseguimos melhorar com a cirurgia de Parkinson, pelo contrário, nós podemos até piorar, né? E o quinto item como pré-requisito será que quando nós fazemos uma cirurgia cara no paciente, por exemplo, no SUS nós temos nós temos esse problema, o Kleber tem esse problema. Nós fazemos uma cirurgia cara, nós implantamos um gerador no paciente com uma técnica ultramoderna, usando navegação por ressonância magnética, né? E de repente o paciente mora no interior do Amazonas, na população ribeirinha, e não tem como fazer acompanhamento. Aí fica difícil. Não tem como voltar a cada 3 meses, a cada 4 meses, uma vez por mês, conforme necessidade. Como é que nós vamos acompanhar esse paciente? Porque a cirurgia não termina com o implante. Depois do implante, nós precisamos ajustar todos os parâmetros de simulação que o Kleber vai explicar para nós no momento apropriado. Ou seja, a cirurgia não termina com o implante, com a locação do eletrodo no núcleo subtalâmico, por exemplo. Teoricamente, o papel do neurocirurgião e da sua equipe de neurologistas especializados em neuromodulação. Então, o neurocirurgião especializado em Parkinson, que também é especializado em neuromodulação, o papel do neurocirurgião não termina com o implante. O papel do neurocirurgião continua junto com toda a sua equipe. Então, um outro pré-requisito, o último pré-requisito que é fundamental condição social do paciente para o acompanhamento. Ele não precisa ter boa condição necessariamente, mas ele tem que estar próximo ao neurocirurgião, próximo de um grande centro para acompanhar. Kleber? Tem uma coisa assim interessante. Quando você fala operar doença de Parkinson, colocar um eletrodo, você não vai colocar o eletrodo no núcleo que está doente. Quem está doente é a substância negra. É a doença principal. Esse núcleo fica um pouquinho acima e ele é um núcleo que está totalmente desorganizado pela degeneração da via. Então você não está operando o que está doente, você está operando o que a doença provocou, que é a desorganização desse núcleo na tentativa de melhorar essa organização. Olha só que coisa louca. Então, quando você fala sobre paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, a AMS, você está falando de doenças que são mais difusas e que várias estruturas e várias conexões do cérebro estão totalmente deturpadas. Quer dizer, aquela estrutura que você vai operar já está totalmente deturpada. E você vai investir todos os teus cartuchos numa única estrutura, numa única via, sendo que a doença é mais sistêmica. Mas eu tive um caso recentemente que, assim, foi um caso que me fez repensar muito dos objetivos da cirurgia de Parkinson. É um senhor que era acompanhado no consultório há mais de 15 anos com doença de Parkinson, claramente Parkinson. Uma melhora nos primeiros
8 anos, uma melhora assim brutal com o levodopa, mas brutal. Ele tomava o levodopa, tomava o pramipexol, que é um estimulador dopaminérgico, tomava a selegilina, depois a rasagilina, que são medicamentos que protegem contra a evolução da doença, super bem controlado. Depois, já 2 anos e meio atrás, 2 anos e meio, 1 ano e meio antes desses 2 anos e meio, ou seja, 4 anos atrás, ele simplesmente começou a decair, começou a fazer discinesia no pico da levodopa, encurtamento de dose, tinha horários do dia que ele tomava levodopa, não fazia efeito nenhum, e ficava congelado, né, que a gente usa muito o termo freezing, ficava congelado durante altos períodos, depois subitamente se liberava com discinesia, aquela flutuação motora que você falou. Fez um teste com levodopa, ele teve uma resposta assim, sem a levodopa, ele teve uma resposta ao teste de levodopa de mais de 45%. Quer dizer, entrou no critério para cirurgia. Entrou no critério. Ressonância magnética normal, assim, sem nenhuma doença estrutural. Fez um implante. Teve alguma melhora e depois começou a decair. Aí começou a decair na cognição, mais ou menos 1 ano e meio depois. Começou a decair na cognição, começou a decair no quadro comportamental, demonstrando que ele começou a ter um processo de mudança de comportamento, provavelmente por mudança global do funcionamento do cérebro. Começou a ter mais rigidez, maior dificuldade para caminhar, dificuldade cada vez mais, uma fala mais empastada, mais lentificada. Aí ele fez uma sequência de exames, inclusive vocês fizeram um ultrassom. Inclusive vocês fizeram ultrassom mostrando 2 coisas. Mostrando claramente os depósitos férricos na substância negra e redução de volume do mesencéfalo. Olha que ele não tinha antes, e ele foi desenvolver isso 16 anos depois do diagnóstico. Puxa vida. Pois é, eu vou te perguntar o seguinte, Por Kleber. isso que, às vezes, esperar 5 anos é insuficiente. É uma referência. Isso 5 anos é um bom tempo. Por quê? Porque a maioria dos casos de Parkinsonismo plus, de Parkinson atípico, a maioria acaba se manifestando dentro desses 5 anos. Só que existe uma minoria que acaba se manifestando depois. Né? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso é interessante, vocês são neurologistas. Ele em momento nenhum teve alteração do movimento ocular. Olha só. Quer dizer, era uma paralisia supranuclear progressiva que... Não, mas ele veio desenvolver depois.